Obrigado, meu irmão. Amém, glória a Deus. Que alegria, é um presente de Deus estar aqui nessa noite. Enquanto eu cantava ali, eu fui percebendo de fato, e Deus foi me lembrando do presente que é estar aqui nesse final de semana, e em especial aqui nesse sábado com vocês. Eu me sinto agraciado de estar compartilhando desse momento, tá bom? Alguns já me conhecem, eu conheço os filhos do pastor Chico, estive no acampamento lá, e com o pessoal de São José dos Pinhais, né, que foi muito bom. E conheço alguns irmãos e irmãs da igreja, eu tive aqui, não sei se no ano passado ou retrasado, né? Eu sou pastor aqui também na cidade de Curitiba, em uma das IPIs aqui da cidade, há 2 anos. Esse é o meu 3º ano na igreja e é um privilégio poder servir ao Senhor nessa cidade tão amada que é a cidade de Curitiba e a região metropolitana. Por isso eu quero saudar a igreja com um forte abraço do conselho da igreja da qual eu faço parte, que é a primeira IPI de Curitiba. Eles ficaram muito felizes quando eu disse que viria aqui, então deixo aqui o abraço. Abraço em especial ao pastor Chico e aí a toda a diretoria, a família dele, pastor Ariston que está conosco, a esposa, uma alegria também vê-los nesta noite. Eu vim acompanhado da esposa que está de azul ali, dá com a mãozinha aqui, da minha amiga Bruna que está ao lado, que vai estar aqui amanhã com o Ministério Berite, que é bênção de Deus. Ó, essa ama Jesus e gosta dessa igreja, hein? Veio hoje e veio amanhã. E das 3 crianças, eu acho que vocês viram ali 3 crianças, a Catarina, que vai fazer 11 anos agora em abril, o Estevão, que faz 9 anos, 1º de março, e o Matias, que vai fazer 4 anos, dia 23 de fevereiro. O Matias veio para acabar com os meus aniversários, porque o meu é 21 de fevereiro. Quando o filho caçula nasce 2 dias depois, ninguém mais lembra que é aniversário do pai, né? Só lembra que é aniversário do caçulinha. Mas tudo bem, é presente de Deus. Então, estamos felizes de estar aqui falando nesse momento de 2 anos da plantação da IPI Emuná. É de fato um privilégio poder servir a Deus nessa comunidade e num projeto de plantação. Projetos de plantação têm desafios próprios e têm bênçãos próprias. Se a gente for ver bem, os grandes milagres que aconteceram ao longo da história cristã aconteceram em campos desbravadores, sabia? Até os dias atuais. As histórias de milagre dos avivalistas da China, quando estavam desbravando, histórias poderosas, assim, eram tipos de plantação com outra forma, outro formato, mas o trabalho do apóstolo Paulo, os trabalhos das grandes obras missionárias, os avivalistas, é sempre no campo de plantação. Então, estejam preparados para histórias lindas para contar. Eu lembro da história da Bugra, muitos conhecem, a missionária. Ela foi plantar um tipo de trabalho na Praça 15 de Novembro, lá em Florianópolis. E aí ela escreveu livros sobre as experiências que ela viveu num campo de plantação da presença do Senhor naquela praça, né? Então, o meu desejo, em nome de Jesus, é que vocês tenham histórias de vidas transformadas. Amém? Convido a igreja a abrir as suas Bíblias, eu acho que vai ser projetado também, no 2º livro de Reis, capítulo 2. São apenas 3 versículos, muito poderosos. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Tá? Já foi orado, então já estamos abençoados. Que Deus nos ilumine. Diz assim a palavra do Senhor. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver. Porém, a água não é boa e a terra é estéril. Ele disse isso: tragam-me um prato novo e ponham nela sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água. E disse: assim diz o Senhor: tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte, nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito, palavras do Senhor. Eu li esse texto no ano passado, ele falou poderosamente ao meu coração, e à medida que eu ia pensando a respeito desse momento que os irmãos e as irmãs estão vivendo, de plantação de igreja, Deus trouxe ao meu coração de compartilhar essa palavra. Essa palavra muito preciosa, parece só 3 versículos, nós vamos mergulhar nesses versículos nessa noite, e eu tenho convicção que Deus vai tocar corações nessa noite, para despertar sobre a obra gloriosa que Deus tem chamado vocês.
e para animar e para entusiasmar para que 2025 seja um ano de crescimento, um ano de bênção aqui nesta igreja na cidade de Curitiba. Quando eu era mais novo, e aí eu começo com essa história, o meu pai, ele vivia, estava começando o ministério dele, meu pai é médico, infectologista, e aí ele começou a ter um pouquinho mais de dinheiro, devagarzinho, começou simples, trabalhando muito, e ele queria comprar o seu segundo imóvel para investimento. Então tinha um imóvel que nós morávamos, e ele queria comprar um segundo imóvel, uma casinha para pôr para alugar, para agregar renda, né, à família. E aí ele procurou o meu avô, o pai dele, que é um presbítero emérito lá de Botucatu, Francisco Marques Pereira. E aí meu avô sempre foi lojista, assim. Então ele, quer dizer, ele era do exército, mas depois foi trabalhar com sapato e vender coisas na cidade. E aí meu avô falou assim: Paulo, mais importante do que a beleza da casa, mais do que importante do que as condições da casa, é a localização. Eu lembro até hoje, é a localização. Meu pai guardou isso no coração dele de tal forma que ele falou assim, de lá para frente, ele foi sempre que ele queria fazer algum tipo de investimento, que sobrava um dinheiro, ele queria investir, ele pensava na localização. Dito e feito, meu pai comprou uma casa que era humilde, mas bem localizada, com forte chance de crescimento para aquela região. Passaram-se ali 10 anos, o que aconteceu? A cidade cresceu para aquele lado. A casa que valia X estava valendo 3X em, 5 a 10 anos. Porque ele ouviu o conselho do pai sobre a localização, sobre o lugar onde nós estamos. E na Bíblia, os lugares são importantes. Porque aqui a IPI Emuná está em Curitiba, aqui na região de Santa Felicidade. Deus colocou vocês aqui. E na Bíblia, o lugar nunca é descartável. O lugar é sempre sagrado. Então, por exemplo, quando Abraão vivia alguma experiência maravilhosa com Deus, ele tinha uma experiência marcante, o que ele fazia? Levantava um altar de pedras e marcava aquele lugar como um lugar de experiências com Deus. E aí toda vez que os herdeiros dele, os filhos, netos, passavam por aquelas pedras, eles se lembravam do quê? Aqui Deus fez uma obra, e aí às vezes eles estavam desanimados, não importa o que estava acontecendo no momento, aquele lugar inspirava vida neles. Mais um exemplo, quando Josué é usado por Deus para abrir o Rio Jordão, o que Deus ordena? Que ele pegue 12 pedras, representando as 12 tribos daquele rio, e erga um altar. Para quê? Para que aquele lugar seja uma lembrança das grandes obras que o Senhor fez naquele lugar. Então é interessante como o lugar não é descartável. Hoje em dia, lugar é muitas coisas são descartáveis, né? Mas para o reino de Deus, pessoas e lugares não são descartáveis. E Deus colocou vocês nessa cidade para viver nessa região, para servir nesse lugar. Eu vou contar uma história pessoal minha de lugar, só mais uma história. Eu sou da cidade de Botucatu, interior do estado de São Paulo. E quando eu vou para lá, quando dá, eu gosto sempre, nem que seja para passar de carro, num lugar que na minha adolescência eu tive experiências profundas com Deus. É um lugar, aos olhos, pastor Chico, de qualquer um de nós, simples. Tem uma rua, tem um lugar meio descampado e um valezinho onde dá para assistir o pôr do sol. Um lugar bonito, mas que para qualquer pessoa pareceria despercebido, né? Mas quando eu vou lá, e eu passo por lá, ou às vezes tenho a chance de sentar ali, é maravilhoso, porque ali eu lembro das experiências profundas que eu vivi com Deus na minha adolescência, e como Deus falou poderosamente comigo quando eu ali ficava. Aquele lugar era só um lugar, mas ele remetia a mim experiências profundas com o Senhor. Então, na missão, como discípulos de Jesus, nós somos chamados por Deus a trazer luz a lugares onde não havia luz. Então tem pessoas, não só nessa região geográfica, mas também na região geográfica das suas vidas, ou seja, os seus oicos, as pessoas com as quais vocês convivem, que estão sofrendo. Pessoas que não sabem a verdade que a gente conhece. A verdade de que Deus é amor, de que Deus tem um projeto de salvação para todos nós. Pessoas que às vezes estão passando um sábado à noite agora, tristes,
melancólicas, ou que estão, talvez no outro lado, querendo sair para tomar todas e ficar malucas, para poder viver, porque é isso que é a vida. A vida é, eu tenho que aproveitar o final de semana, porque durante a semana é muito difícil. Tem pessoas aos nossos arredores que não sabem do valor que existe nessa comunidade onde ela está e na vida de vocês. E nós somos chamados e despertados pela luz de Deus para sinalizar para essas pessoas o sagrado de Deus em meio ao nosso dia a dia. E por isso a IPI de Emuná, ela está há 2 anos sinalizando para as pessoas que passam aqui nessa importante via da cidade, e através dos vínculos que vocês têm, dizendo, existe um lugar aonde há vida, ou se não estamos dizendo, deveríamos estar. Um lugar que é importante e que poderia fazer a diferença na sua vida. É acreditar que se alguém tivesse sentado aqui, que de fato ia fazer diferença na vida dela. Que se a pessoa tivesse os amigos que a gente tem aqui, ouvisse as palavras que a gente ouve, tivesse os momentos de louvor, essa pessoa que hoje está enfrentando um câncer, ou que hoje está com um primo que está depressivo, ou que hoje está passando por dificuldades, essa pessoa ia ter palavras para enfrentar as lutas, ia ter consolo e conforto para seguir firme, ia ter novas amizades para arejar a mente. Às vezes, nós crentes de igrejas antigas, esquecemos da preciosidade que é viver no reino de Deus. E vocês estão tendo o privilégio de sinalizar para as pessoas que existe vida. E eu quero dizer mais. Tem o Tim Keller, ele costumava dizer que uma igreja plantada abençoa não só a vida das pessoas, mas abençoa a vida de todo o presbitério. O Tim Keller também era reformado, né? Por quê? Porque as outras igrejas do presbitério estão observando. Nossa, olha, começou numa casa pequena. Você acha que eu não vou voltar amanhã para minha igreja e falar, precisa ver que legal que está o trabalho lá na Emuná, precisa ver que bacana, que bênção, fui abençoado. E aí eu volto para casa com ideias. E provoca no presbitério, nas outras igrejas, curiosidade, no mínimo, interesse. E aí as pessoas falam, puxa, que coragem. E olha a bênção. Então, uma igreja plantada, ela é bênção para toda a nossa denominação através do presbitério, né? E a história de hoje, e agora nós vamos falar um pouquinho da história, ela fala sobre um lugar, né? A cidade de Jericó. Muitos já devem ter ouvido falar por conta da batalha de Josué em Jericó, né? Jericó ficava a 27 quilômetros de Jerusalém, na região chamada como Judeia. Então, Judeia era tipo um estado ou uma província que ficava ali ao redor de Jerusalém. Jericó ficava num vale do Rio Jordão. Então, para ir de Jericó a Jerusalém, você tinha que subir. Para ir, é como se fosse Morretes e Curitiba. Para ir para Morretes, você desce. É tipo Jerusalém descendo para Jericó. Para vir de Jericó para Jerusalém é subir. 27 quilômetros, pouco. Mas para a época, Alisson, que não tinha carro, não tinha nada, era uma jornada. E ela foi descrita por Moisés como a cidade das palmeiras. Está lá em Deuteronômio 34, 3. A cidade das palmeiras. Ela tinha muitos campos e era atrativo para a habitação humana. Então Jericó é considerada uma das cidades mais antigas do antigo Israel. Porque era uma cidade boa, era uma cidade das palmeiras, uma cidade agradável. Pensa que Israel fica numa região desértica. Você ter palmeiras te dando sombra para descansar à tarde é um presente. Então ela era agradável para se viver nessa cidade, né? Apesar da sua beleza, que é dita ali pelos homens, então é dito que eles falavam, olha, é uma cidade muito boa para se morar. Jericó estava enfrentando um problema, aquele lugar enfrentava um problema. Por isso, alguns homens foram procurar o profeta Eliseu. E esses homens chegam lá e falam, olha, a cidade é bem localizada, mas a gente está com um problema. A água não é boa e a terra é improdutiva. Então Jericó, apesar de ser a cidade das palmeiras, apesar de ser uma cidade boa, a água não era boa e a terra era improdutiva. Então Jericó estava na miséria, porque não tinha como viver, ia acabar, ia ser destruída a cidade de Jericó. Por isso que eles vão correndo buscar o milagre de Deus e procurar o homem de Deus, que na época era o profeta Eliseu. Na Bíblia, a vida de uma igreja está relacionada ao poder de Deus. E a vida longe de Deus tem a ver com tempos de sequidão.
O que acontece com Jericó? Jericó é fruto da desobediência de Deus. Jericó não era para existir. Não a Jericó da época lá de Josué antes. Depois. Como assim, pastor Paulo? Veja bem, na época de Josué, Jericó foi incendiada e destruída. Não ficou pedra sobre pedra. Jericó foi a primeira cidade conquistada na entrada da terra prometida. Quem não é cristão aqui talvez não conheça, mas eles passam o Jordão e a primeira cidade, que está no Vale do Jordão, é Jericó. E era para ser destruída, era para ser acabada. A história de Jericó é a história de Raabe. Lembra da Raabe? Aquela prostituta que ficava na muralha, que ajudou e foi poupada. E aí, lembra que eles deram 7 voltas, caiu a muralha, foi destruída a cidade. E Deus disse o seguinte em Josué 6:26. Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Olha que situação. Eu vou pedir por gentileza, se alguém puder pegar um lencinho de papel higiênico, sabe? Eu estou com uma certa gripe, vocês estão percebendo minha voz grave, né? Só para caso eu precise, tá bom? Obrigado. Jericó não era para ser reconstruída, era para ter ficado destruída. E Deus fala em Josué 6:26, maldito o homem que reconstruir esta cidade, maldito diante do Senhor. Mas daí surge um homem que reconstrói Jericó. Alguém tem uma ideia? Quem é crente antigo? Qual rei? Era um dos piores. Acabe. Acabe, o rei de Israel, que não respeitava a palavra de Deus, mandou reconstruir Jericó. Ou seja, seria maldito quem reconstruísse. Quem reconstrói é Acabe. A Bíblia diz assim, ó. Acabe era um rei que fez o que o Senhor reprova mais do que todos antes dele. E aí Jericó foi reconstruída, está no primeiro livro de Reis, capítulo 16, verso 34. E olha que situação, pastor Chico. É para essa cidade que não era para ter sido reconstruída que Deus manda o profeta Eliseu. O que você faria? Um pessoal da cidade de Jericó, que eu sei que não era para ter sido reconstruída, eu sei que não era para existir, vem pedir misericórdia ao Deus. E aí chama o profeta, o homem de Deus, para ir lá e interceder em favor ali deles, para que Deus perdoe. Olha que situação, Deus mandou não construir. E aí, será que eu falaria assim, larga esse povo lá, já não era para ter começado desde o começo, já está tudo errado, larga esse povo e acabou. Porque não tem água, não tem terra produtiva, deixa acabar. Mas Eliseu, ele não faz isso. E o que ele faz é curioso. Sabe por quê? Porque quando o povo busca Deus, Deus não descarta pessoas. Jericó era resultado da desobediência contra a palavra de Deus e estava tomada pela morte, sendo incapaz de gerar vida. Agora, cá entre nós, essa não é a nossa história também? Nós não estávamos tomados pelo império das trevas? Nós não tínhamos desobedecido a Deus? Nós não fizemos o que não era para ser feito? E a palavra dita não era que certamente no dia que comer desse fruto, morrerás. O preço do pecado, Romanos 6:26, não é a morte. Quer dizer, se nós olharmos para Jericó sem misericórdia, porque ela é desobediente, foi reconstruída com desobediência, nós deveríamos olhar para nós mesmos e falar, estamos fadados à desgraça e ao fim. Porque nós pecamos, nós erramos, Deus deixou claro que o fim seria a morte. Mas o que Jesus Cristo fez, o profeta de todos os profetas? Ele veio, habitou entre nós, morreu no nosso lugar, restaurou a sorte de Sião e deu a oportunidade para que todo aquele que invoque o nome do Senhor seja salvo. E ele estabeleceu uma nova aliança, porque tinha uma aliança antiga que não foi cumprida. Ele faz uma nova aliança. Sabe o que acontece com Jericó? A mesma coisa. E daqui a pouquinho eu já vou ver o que isso tem a ver com a emuná, tá bom? Vamos ficar aqui. Acontece a mesma coisa. Quando procura o Eliseu, ele segue um ritual curioso que a gente vai tentar entender aqui. Ele diz assim, ponham sal numa tigela, ele escuta lá o pessoal reclamando, que Jericó estava sem água boa, água contaminada e terra imprópria. Ele fala, ponham sal numa tigela nova,
e tragam-na para mim. Aí diz o texto que ele vai até a nascente do rio, ele pega a tigela que tinha sal nela, joga o sal na nascente e a água é sarada. E a água é sarada. Pastor Paulo, como que isso vai me ajudar a entender? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, ele vai na nascente. Ele não vai no meio do rio, ele não vai lá, ele vai na origem. Você já viu água? Alguém já viu água brotar da terra, a nascente de um rio? Às vezes, quem é do interior já deve ter. É coisa mais linda, né? A gente não explica, né? De repente você encontra lá tão frágil, né? Então, dá a impressão que não vai dar nada, mas de repente vai, se você for seguindo, né, o leito, lembrando a passagem de Ezequiel, né, em que ele sai o rio do altar do trono, né? Ele vai ganhando força, vai se encorpando, mas na origem, assim como Jesus Cristo era humilde e frágil, assim como no Salmo 8 vai dizer que nós éramos pequenos e da boca do bebê ele vencia os inimigos, Deus é assim, e eu não sei porquê, é mistério, né? Mas o fato é que ele vai usar pessoas simples como a gente, pessoas humildes como a gente, frágeis como uma nascente. Então não tem a desculpa de que eu não vou conseguir e tal. Sabe por quê? Porque a soberania de Deus usa a fragilidade humana para criar a vocação do povo. Então, o João Calvino vai dizer que a nossa fraqueza não diminui quem nós somos, mas exalta quem Ele é. Porque se eu sou fraco, se eu sou como simples, como um bebezinho, ou como uma nascente que está ali, e a obra acontece, a glória vai para Ele, não para mim. Esse é o problema com as pessoas, por exemplo, a crítica que nós protestantes temos ao catolicismo romano. Porque às vezes eles têm na figura de um santo, alguém que a gente eleva, né? E o perigo disso é que alguns podem achar que o santo foi quem fez a obra, quando na verdade é Deus. E nós, protestantes, aprendemos de pequeno que é Deus, Ele é soberano, Ele é o único e suficiente, né? A história é essa, a nossa fragilidade, mesmo pequenos e poucos que somos, exalta a grandeza do Senhor, porque não poderia acontecer algo se não fosse pelo poder de Deus. E aí, Eliseu vai direto para a fonte. Ele vai direto para o lugar que tinha que ir. Então, como IPI Emuná, a gente estava falando isso com o Chico agora, o pastor Chico um pouco antes, tem que ir direto para a fonte. Não tem que perder tempo com o que assim, perfumaria, no sentido de secundário, sabe? É orar, é buscar a Deus, é jejuar, é crer com esperança, porque sem fé é impossível glorificar e agradar a Deus. Então, é ir direto para a fonte. A água potável, ela vai ser transformada, ela vai se tornar potável a partir da fonte. Então, ele não perde tempo tratando outras questões. Ele sabe que a restauração não se processa senão na origem. Transformação que não se processa na origem é paliativa. A transformação que acontece ali é profunda. E aí, por que o sal? Por que ele joga sal, né? Parece um ritual aleatório, mas não é. Deus proibia a presença de fermento e mel nas ofertas. Ele falava que quando tinha oferta, eu sabia disso, não podia ter fermento e mel. Mas ele exigia a presença do sal nos sacrifícios. Então, no Antigo Testamento, toda vez que eles iam fazer algum sacrifício, que tem a ver com essa aliança com o Senhor, ele pedia sal, porque sal está ligado à aliança com o Senhor. O sal representava a vontade de Deus de restaurar as vidas através das ofertas e dos sacrifícios apresentados pelo seu povo. Olha o que diz em Levíticos 2, 11 a 13, olha que interessante. Não use fermento ao preparar qualquer das ofertas de cereal a ser apresentadas ao Senhor, pois nem fermento nem mel devem ser queimados como oferta especial. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de usar o sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de cereal. Todas as ofertas que trouxerem deverão ter sal. O que ele está fazendo, Eliseu? Ele está indo numa fonte, numa cidade que não era para ter sido reconstruída, num caos estabelecido. Ele leva o sal, que representa no Antigo Testamento, ele sabia disso, uma aliança, uma restauração, e ele não põe nem mel, nem fermento, mas ele joga sal, como que dizendo, Senhor, renove, que a tua graça se manifeste aqui e agora. E aí o que acontece? Segundo o texto, a água
que está ali se torna potável. O sol nascente representa a aliança de Deus estendida sobre aquele povo. A cura da água de Jericó é considerada o segundo milagre de Eliseu. O primeiro foi a abertura do Rio Jordão, porque o Eliseu também abriu o Rio Jordão. E este milagre aponta para a restauração de todas as coisas. Então, quando uma pessoa perdida foi procurar Eliseu, Eliseu, que é o homem de Deus, entendeu que Deus não descarta pessoas. Deus não descarta lugares. Jericó tinha todos os motivos para não existir. Jericó tinha todos os motivos para ser destruída, assim como eu e você. Mas daí Deus, que é tão bom, em Jericó jogou sal para renovar aquela aliança. E no nosso caso, ele derramou o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. E aí tudo se fez novo. Aquilo que estava podre morreu. Já não sou eu mais quem vive, agora é Cristo que vive em mim. E a beleza desse texto que eu quero trazer para vocês, IPI Emuná, é porque eu creio que nós, IPI do Brasil, nós precisamos de exemplos daquilo que se chamava no passado de igrejinhas de milagre, né? Nós precisamos de histórias boas para contar, sabe? As histórias que a gente tem contado, muitas delas são dignas, mas são do início do século passado, ou de meados do século passado. Histórias do reverendo Jonas Dias Martins, belíssimas. Do reverendo Azor Etz Rodrigues, belíssimas. Histórias do reverendo Sátilas do Amaral Camargo, belíssimas. Mas a gente está falando de histórias de 70 anos atrás. Aí eu me pergunto, quais histórias vão contar da IPI Emuná? Quais histórias vão contar de um povo que olhou para uma cidade, que amou uma cidade, que estava perdida no pecado, que é a cidade de Curitiba. A gente sabe que tem pessoas perdidas nas universidades, nos comércios, nas ruas, nas famílias. Estamos numa cidade, assim como a Babilônia, assim eu era, perdida, secularizada. Curitiba é, das capitais do Brasil, talvez uma das mais que sofre com isso. Mas Deus levantou pessoas como Eliseu, nessa comunidade, simples como a nascente de um rio, como um bebê. Pessoas que não têm poder nelas, que não tem magia nelas, que não vão vencer pelo mérito delas, mas que estão sedimentadas na soberania de Deus e por isso têm domínio. A soberania de Deus, o domínio é do povo de Deus. A gente não gosta da palavra domínio, né? Mas está lá em Gênesis 1 e 2, está no Salmo 8. Deus deu a nós a responsabilidade, um privilégio de servirmos a criação. Hoje eu preguei sobre Salmo 8 no conselho, e eu estou lendo com os meus filhos a história das Crônicas de Nárnia, do escritor britânico C.S. Lewis, que é protestante, né? E ele escreve parecido, ele tem uma passagem do primeiro livro, no capítulo 8, que é a criação de Nárnia, e é um paralelo com a criação do mundo. E o que é a história? Olha que interessante. O leão se chama Aslan, e ele está ali no meio, e de repente ele cria todas as coisas. Ele cria cantando, ele está cantando. E à medida que ele vai cantando, vai se formando. E tem duas pessoas, a Polly e Gregory, não lembro agora. Dois pequenos ali que estão vendo a criação, né? Não era para eles estar lá, mas estavam lá. E aí ele vai criando. De repente, na história, o leão, que é o Aslan, ele fica no centro e ele chama um casal de cada espécie de animal. Então eu tenho um elefante homem, elefante mulher, cavalo e égua, cachorro e cadela, gato e gata. Não quero errar aqui a conjugação feminino e masculino, né? Mas cada animal, hipopótamo, grilo, tudo, tá lá, todos eles. E ele está no centro, o rei, né? o leão Aslan. E ele dá vida, ele sopra e esses animais agora têm vida. E ele fala, olha, e aí ele vai para o lado da eleição, ele vai dizer assim, vocês foram escolhidos para ter razão, consciência. Você já pensou que nós somos animais também na criação? Só que Deus nos coroou, né? E ele coroa. E aí ele fala assim, o maligno já entrou nesse mundo. E você vai lá em Gênesis, o maligno já está na criação. O maligno já está lá na criação. Ele fala, porque era uma feiticeira que entrou escondida, né? E ela fugiu. E ele fala, o maligno já está aqui. E aí ele escolhe um casal, que é um homem e uma mulher. Ele era um cocheiro, ele cuidava de um cavalo. E a mulher era costureira, que para aquela região eram ofícios muito humildes. E eles são os primeiros reis e rainhas de Nárnia. E ele fala assim,
vocês terão domínio sobre toda a criação. Reine com justiça, com equidade, com graça, com leveza, assim como eu reino sobre vocês. Bonito, né? A soberania de Deus, Deus é soberano. E a nossa autoridade, o João Calvino vai dizer que ela não é definitiva, ela é derivada. A autoridade que a IPI Emuná tem para ser uma igreja de Cristo nessa cidade é uma autoridade derivada da autoridade de Cristo. Então, vocês têm sim autoridade espiritual, autoridade do Rei do Universo, para servir como uma igreja de Cristo, sinalizando a obra do Senhor para uma cidade que tem muita esterilidade, como tinha Jericó. Vocês foram sim chamados para ser exemplo, e não importa se vocês se sentem às vezes frágeis como um bebê, ou frágeis como uma água que está nascendo. Porque uma água que está nascendo, eu posso chutar, eu posso aterrar, mas ela vai continuar nascendo, eu não sei explicar. E Jesus resolveu vir como um bebê, simples. E Deus, o Pai, cuidou dele durante toda a trajetória. Essa palavra, eu espero que seja uma palavra de ânimo para vocês, uma palavra profética, porque vocês têm sim autoridade e domínio como igreja de Cristo nessa cidade. Vocês têm sim autoridade derivada da autoridade de Cristo e, portanto, todo o poder que foi dado ao Pai para Cristo agora foi transferido para a igreja, Atos 1:8, para a gente ir em nome de Deus e fazer discípulos de todas as nações. Então, nós somos sim chamados para falar para as pessoas, levar uma tigela nova, curioso, né? Tigela nova, porque as coisas novas de Deus requerem coisas novas. Lembra qual passagem que a gente lembra? De odres velhos e odres novos, vinho novo em odre novo, senão ele estoura, né? O odre, se põe o vinho novo, no processo de fermentação ele vai estourar o odre velho, então tem que ser um odre novo. Essa igreja, eu desafio vocês, como irmão em Cristo, tragam novidades para a gente. Novidades não que vocês tenham que reinventar a roda, mas tragam esse amor, essa alegria de estar participando de um momento único, sabe? De estar desbravando um campo novo. Não tenham expectativas de sucessos humanos, mas de sucesso divino. Eu tenho certeza que vocês terão histórias, como a Bugra teve várias histórias, como os avivalistas tinham, vocês são privilegiados. Eu confesso que eu tenho uma vontade no meu coração, até falei isso hoje para minha esposa, de um dia plantar uma igreja também, de viver isso, sabe? Hoje eu estou na primeira igreja, estou muito feliz, vou servir lá pelo tempo que Deus desejar. Mas é um privilégio, de verdade, o que vocês estão vivendo, porque vocês estão fazendo parte de algo que vem de Deus e que é novo, e que por isso tem poder, como o apóstolo Paulo tinha no desbravamento. Então, eu tenho muito carinho por essa igreja, é a segunda vez que eu venho em 2 anos, e eu tenho convicção que Deus vai fazer uma obra. Eu não tenho expectativa, sabe? Que daqui 5 anos vai ter 200 pessoas, zero expectativas. O que eu tenho expectativa é que seja uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus, uma igreja que está transformando a vida de pessoas. O número deixa. Eu tenho um amigo que me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. A profundidade cabe a nós. A abrangência cabe ao Senhor Jesus. Vou repetir. A profundidade do meu relacionamento com o Pai, da minha adoração a Cristo Jesus, da minha legitimidade, fidelidade à comunidade, seja do dízimo, a profundidade daquilo que eu estou vivendo cabe a nós. Agora, a abrangência do seu ministério, isso é Deus que vai dizer. Está entendendo, pastor Chico? Então, seja profundo em tudo que vocês estão fazendo em nome de Jesus, como o profeta Eliseu fez. Se a igreja aqui de Emuná vai ser uma igreja abrangente, que vai ter repercussão a nível estadual, ou enfim, isso deixa com Deus. Se Ele achar que é isso que Ele quer, que Ele nos capacite. Até brinquei com meus filhos hoje, né? Eles estavam falando assim, pai, eu estava vendo que tem pessoas que se você escrever o nome seu no Google, aparece coisas sobre você, né? Aí, fama, né? Aí eu falei justamente o que eu estou falando agora para vocês. A Mar estava lá, né? Minha esposa que não me deixa mentir. Eu falei assim, crianças, se Deus der para vocês a fama, né, de algum caso, que seja para a glória do Senhor. Que seja porque Ele quer que Ele vai dar força. Mas eu falei, hoje, quando eu era mais jovem, eu queria ser um escritor famoso. Confesso que eu queria. Eu escrevia poesias e tal. Hoje eu estou tão feliz com a minha vida privada, tranquila, né? Então, a abrangência do que vai acontecer aqui, deixa com Deus.
Agora, o que Deus vai cobrar de vocês é e de mim também, né? É o que nós estamos fazendo com nossos talentos, o que nós estamos fazendo com os nossos dons, com a palavra profética, porque é muito precioso. Eu quero ir para o final, para não tomar muito tempo. Jesus, no Novo Testamento, ele fez algo novo e muito melhor do que só sarar um rio. Jesus tornou-se a própria fonte da vida e a fonte de águas vivas. Não só o rio de Jericó, lá do Jordão, mas agora a fonte para todos nós. E ele João 4,14, né? Quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se tornará uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. O que Deus está dizendo? Que Jesus não só é a fonte, mas que ele vai tornar, olha que privilégio, a coroa da criação. Lembra lá da Crônica de Nárnia? Fontes de água viva fluirão do nosso interior. Então, assim como uma fonte me curou, porque aquele rio que sai do altar traz cura por onde passa, agora eu tenho o privilégio de ser uma fonte. A água vai jorrar de mim também, de todo crente. E o que isso significa? Significa que a cura, pelo poder de Deus, vai ser usada através da nossa instrumentalidade. A evangelização, a transformação de histórias, Deus nos chama para ter esse tipo de autoridade. Portanto, deixe talvez de dizer, eu sou muito pequeno, eu sou frágil, e fale, Senhor, na autoridade de Cristo, que eu estou servindo a Cristo, o autor da vida, estou me aprofundando na certeza de que o Senhor vai dar a nossa abrangência, né? Depois que Jesus veio à terra, nós não precisamos mais de sal, nem de sal grosso, nem de sal fino, nem de sacrifícios, porque Jesus se fez sacrifício por nós e trouxe as boas novas a nós. Na Bíblia, os lugares são importantes. Curitiba é uma cidade amada por Deus. Tem muita gente aqui que Deus que é povo de Deus que ainda não sabe. Prometo que estou indo para o final. Dia desse eu estava falando lá com o pessoal da igreja que eu pastoreio. Eu falei, o que eu gosto de imaginar? Tem povo de Deus aí, que ainda não sabe que é povo de Deus, mas que Deus quer que seja salvo. E Deus olha e fala assim, tem o José, a Priscila, tem o Alcântara, tem a Ruth, tem não sei quem. Qual igreja que está profunda o suficiente para cuidar desses meus novos filhos na fé? E eu espero que Deus, assim, olhando, ele olha para a Emuná e fala, puxa, a Emuná está pronta, eu vou mandar para lá. Com isso, o crescimento não é porque o Chico é espetacular, ou porque essa igreja é espetacular. É o Deus gracioso que olhou o povo dele e falou, a Emuná, eu vou enviar. E aí ele vai enviando. Ele vai enchendo as fileiras dessa igreja através dos relacionamentos que nós temos. E lá na igreja que eu estou, eu tenho falado isso. Será que Deus olha para a igreja que eu estou e ele fala, eu vou enviar esses filhos meus recém-nascidos nessa igreja? Eu tenho 3 filhos. Se eu e minha esposa queremos sair num restaurante e eu quero ficar uma horinha, só eu e ela, eu vou deixar os 3 filhos nas mãos de quem eu confio ou de quem eu não confio? Entendeu? Será que Deus vai confiar filhos recém-nascidos aqui para essa comunidade? Você deseja ser sal nas mãos de Deus? Deseja dar frutos? Então, busque ao Senhor. 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu quero orar por vocês. Eu tenho convicção que Deus quer curar a terra. E quando Ele cura a terra, Ele cura também a sua família. Ele cura o seu casamento. Ele cura as suas doenças da mente, os labirintos que às vezes a gente se encontra. Nós somos beneficiados pelo poder de Deus que é manifestado ali. E agora eu quero convidá-lo, se você puder fechar seus olhos, nós vamos falar com o Pai nesse momento. Deus trouxe a nós uma meditação hoje na passagem lida sobre o profeta Eliseu, pessoal. E é a mensagem que veio ao meu coração para compartilhar com vocês, porque Deus não descarta pessoas e Ele tem um plano para a sua vida. E eu quero que você se sinta privilegiado de estar nessa igreja, privilegiado de fazer parte desse projeto de plantação, privilegiado porque Deus certamente quer manifestar o poder dEle nesse meio, Ele quer usar você.
e você vai ser o privilégio, sabe, de ser instrumento nas mãos de Deus, de ser uma tigela que vai levar o sal, porque a igreja é o sal do mundo, né? Nós fomos chamados para isso. Que Deus possa levantar o teu rosto, que Deus possa te inspirar, que Deus possa te ajudar a sair talvez dos pensamentos repetitivos que você tem, te libertar desses lugares, abrir a sua mente com os olhos espirituais para que você possa ver o que Ele tem preparado para a tua família, que Ele possa te fazer olhar com os olhos celestiais para a tua esposa, para os teus filhos, para o teu cônjuge, que Ele possa te fazer olhar com os olhos espirituais para o teu trabalho, para o teu ministério, que você saia daqui inflamado pelo poder do Espírito Santo, não porque você é algo, mas porque Deus te tornou algo, Deus te dignificou, Ele é soberano, Ele deu a nós inteligência, nos fez como coroa da criação, para ter domínio derivado do Pai, para servir aonde nós estamos, e quando assim o fazemos, encontramos felicidade. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, em que esta igreja celebra 2 anos de vida. Obrigado, ó Pai, pelo ministério do teu servo, Chico, da sua esposa, dos seus filhos. Obrigado por toda a liderança que junto com eles tem servido nesses anos. Obrigado pelas pessoas, Senhor, que têm chegado a esta igreja. Obrigado pelo testemunho da IPI Emuná para a igreja na qual eu sirvo, uma fonte de inspiração para nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor chamou essas pessoas, despertou a cada uma delas. E nesse momento, ó Pai, eu peço pelo poder que há em Cristo Jesus, que o Espírito Santo vá passeando em nosso meio, e Ele vá despertando a nossa visão, não como um mero sentimento, mas como a força que vem do Senhor, para entender, Pai, a beleza dessa obra que o Senhor tem dado o privilégio dele servir. Ó Pai, que eles possam, como a irmã Bugra foi, que eles possam ser frutíferos, que eles possam, Pai, ser essas histórias que as pessoas contam lá na frente, daquilo que o Senhor fez através da IPI Emuná, na cidade de Curitiba, que o Senhor possa dar o privilégio dessas pessoas, assim como o Senhor deu aqueles amigos de Neemias para reconstruir o muro, que eles sejam pessoas, Pai, cheias do Teu Espírito Santo. Eu quero abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o poder do Senhor, para que eles possam ser bênção nas suas casas, para que eles possam ser bênção onde eles andarem, que nós possamos entender a grandeza da soberania divina e o privilégio de servir a essa criação do Senhor. Pai, cuida das famílias que precisam de ânimo, que precisam de recursos, abençoe o Chico, pastor Chico, e que essa igreja seja profícua, frutífera, que ela jogue sals em fontes que estavam, Pai, adoecidas, sarando e restaurando vidas. Em nome de Jesus eu oro, amém e amém. Que Deus abençoe.